O que é Floranil? É um composto naturalmente fermentado que atua principalmente na raiz do nosso corpo. Quando uma planta está doente, não adianta você tratar o tronco, os galhos, as folhas, e sim a raiz para resolver o problema. E no nosso organismo é exatamente a mesma coisa. Independente do problema que nós tenhamos, para começar a tratar o problema, nós temos que tratar primeiro a raiz do nosso corpo, que é o intestino. E o microbioma que existe dentro do nosso intestino, que é a microbiota intestinal, constituído de aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos, que tem que estar em equilíbrio entre os micro-organismos maléficos, os benéficos e os oportunistas. Se elas estiverem em equilíbrio, com certeza o nosso organismo vai estar trabalhando muito bem. Mas o estilo de vida atual nosso, má alimentação, poluição, contaminação, esse estresse, infelizmente ela está levando ao desequilíbrio dessa microbiota intestinal. E esse desequilíbrio ela pode trazer graves prejuízos para o nosso organismo. Por exemplo, o nosso sistema imune, mais de 70% depende do equilíbrio da nossa microbiota. Se ela não estiver em equilíbrio, compromete a nossa digestão, o aproveitamento dos nutrientes, a produção de alguns hormônios. Essa microbiota, ela pega o triptofano e vai transformar, por exemplo, em serotonina, o hormônio do prazer, da autoestima, que é o hormônio para evitar a depressão e que também é utilizado para depois ser transformado em melatonina, para que você tenha um sono reparador. Se ela estiver em desequilíbrio, em disbiose, ocorre o que nós chamamos de hiperpermeabilidade, que ocorre o vazamento de substâncias tóxicas para dentro do nosso organismo e o nosso organismo é obrigado a produzir muitos anticorpos que acabam atacando as próprias células, os tecidos e os órgãos, trazendo as doenças autoimunes. As alergias, as intolerâncias que estão relacionadas também com as enzimas do nosso corpo, está diretamente ligado ao equilíbrio desta microbiota. Mais de 70% das doenças dermatológicas também está relacionado com o nosso intestino. Portanto, é muito importante que primeiro nós consigamos recuperar o equilíbrio dessa microbiota, recuperar desta disbiose. E para isso, o professor Michio Kushi, que é o Papa da macrobiótica moderna, seguidor dos ensinamentos de Namboku Mizuno, que já há mais de 300 anos no Japão já dizia o seguinte, que uma boa alimentação, ela pode mudar o seu corpo, pode mudar a sua mente e pode mudar o destino das pessoas. Michio Kushi, radicado nos Estados Unidos, ele é o fundador do Instituto Kushi e dedicou a sua vida para levar a saúde para a população através da alimentação macrobiótica. Toda a obra dele está exposta no Museu Smithsonian em Washington e que levou também a uma indicação a Prêmio Nobel da Paz. Michio Kushi diz que para você manter o seu intestino e também todo o organismo funcionando muito bem, nós deve comer conforme esta pirâmide macrobiótica, um pouco diferente da pirâmide nutricional que nós conhecemos. A pirâmide macrobiótica é baseada principalmente em grãos integrais, muitos vegetais e muitas conservas e alimentos fermentados. Toda a população de países cuja população é longeva tem na base da sua alimentação alimentos fermentados. Só que hoje em dia é muito difícil das pessoas conseguir seguir a pirâmide macrobiótica. Primeiro, pela dificuldade de nós conseguirmos alimentos saudáveis, alimentos orgânicos e também pelo tempo que nós não temos, porque pela macrobiótica nós teremos que mastigar 50, 100 vezes mais cada bocado. Então, para que mais pessoas possam se beneficiar da macrobiótica, o que o professor Michio Kushi fez? Ele pegou a base da pirâmide macrobiótica e selecionou 80 ingredientes, esses 40 e mais esses 40, equilibrando nutricionalmente e energeticamente. E o que ele fez? Ele fermentou tudo por pelo menos 6 meses e produziu um composto fermentado que nós chamamos de Floranil. Então, ao consumir esse Floranil, é como se você estivesse consumindo toda a base da pirâmide macrobiótica. Esse Floranil, ela é produzida
aqui no Brasil, mais especificamente no estado do Mato Grosso do Sul, na fazenda da ANIL, no município de Corguinho, utilizando a tecnologia japonesa de fermentação. E esse Floranil hoje nós exportamos para vários países, principalmente para o Japão. Já exportamos aproximadamente 5.000 toneladas para o Japão e para outros países. Esse Floranil, ela passou por diversos testes, uma delas na Universidade Kitazato do Japão. Segundo essa experiência feita nessa Universidade de Kitazato, mostrou que se você consumir 30 gramas de Floranil ao dia, equivalem a 3 sachês desse por dia. Se a sua microbiota estiver em desequilíbrio, em desbiose, e as bactérias boas dominando, estando lá em cima, as bactérias maléficas, as boas aqui embaixo, ao consumir a cada 28 dias, ela vai triplicar as bactérias boas e vai diminuir 50% das bactérias maléficas, ou seja, a cada 28 dias vai fazendo isso. Vai aproximando o equilíbrio até que vai trazer o equilíbrio novamente da sua microbiota. Então você recupera da desbiose e aí você vai iniciar a recuperação da sua saúde também. E nessa mesma experiência foi comprovado que, além de melhorar, de recuperar da desbiose, ela também melhora, por exemplo, aspectos da pele, no caso da aspereza da pele, não é? E também no enrijecimento dos ombros, né? Aquelas pessoas que têm enrijecimento, dureza aqui nos ombros também teve melhora, e também nos indicadores do sistema imune, como nós falamos, né? Mais de 70% do nosso sistema imune depende do nosso intestino. Testes feitos também na clínica Dr. John Nelson nos Estados Unidos mostrou que, usando o Floranil, ela tem uma ação anti-inflamatória. Usando o Floranil, reduziu os níveis da proteína C reativa, que é um marcador para a inflamação do nosso corpo. E essa mesma experiência mostrou que também, usando o Floranil, ela melhora as taxas de sedimentação das hemácias, porque quando nós temos problemas, as hemácias elas se agrupam, né, formando o que nós chamamos de rouleau, ou empilhamento, dificultando a circulação. E com o Floranil, então ela desmembra, né, justamente essas hemácias, permitindo uma ótima circulação para o nosso organismo. Testes feitos também pela Universidade de Xangai, pelo Dr. Sung Soo-jian, mostrou que todos que tomaram Floranil sentiram bem-estar e melhora no brilho da pele. O aumento da disposição foi sentido em mais de 80% das pessoas que utilizaram. Mais de 76% das pessoas tiveram melhora no apetite e melhora na digestão. Mais de 70% teve melhora no aspecto da urina. Mais de 83% melhora no intestino e na evacuação. Melhora no sono profundo e menos pesadelos, aquilo que nós falamos, porque a serotonina produzida no intestino pode se transformar em melatonina, que vai promover um sono reparador. Assim como também teve melhora na taxa de glicemia, melhora na taxa de triglicérides e colesterol, na viscosidade do sangue, do plasma e indicadores do sistema imune. Esse Floranil, esse composto fermentado natural, ela tem, nesta versão de cartucho com 90 sachês, nós também temos a versão em garrafa com 650 gramas e também temos a nova versão com sabor maracujá, inclusive com o bicodosador. Esses produtos fazem parte da linha da ANIL de suplementos. Mais informações, entre em contato com o representante mais próximo de você, tire suas dúvidas e comece já a se beneficiar desse super composto fermentado Floranil. Muita saúde para você!